Antes de começar o vídeo, deixa eu dar um aviso bem rápido pra vocês. Pra quem já assistiu a parte 1 e quer ver somente a parte 2, é só pular o vídeo até o minuto 14:50. Caso você queira ver o documentário completo pra ter uma melhor experiência, ou pra você que ainda não viu a parte 1, não precisa pular nada. Aproveitem o documentário e um bom vídeo a todos. Four to shoot. Morant makes his move, spins in the paint, turns, puts it up, puts it in! Ja Morant knocks it down! I hate to say this right now, but to be honest with you, I don't see the Golden State Warriors bringing home another championship. Sit on First Take. You and Dominique Foxworth. I make the right strides, take advantage of the summer, and don't want to see us next year. Again, here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! One of the NBA's 75 all-time greats, Steph Curry. The Irvin Magic Johnson Trophy goes to your very own Stephen Curry. Cheers, baby! What are they gonna say now? What are they gonna say now? Até 2022, Stephen Curry tinha sido 3 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP, sendo uma delas de forma unânime, o único da história a conseguir isso. Porém, para a mídia e para muitos fãs da NBA, Stephen Curry tinha tido sorte em 2015 e foi apenas um coadjuvante do Kevin Durant em 2017 e 2018. Apesar dessas opiniões serem absurdamente malucas, 2022 chegou, e com esse título, que foi sem nenhuma dúvida o maior título de Stephen Curry e da era moderna do Warriors, Steph agora pergunta para os seus críticos. Nesse vídeo você vai acompanhar como foi a trajetória incrível até o título de 2022 do Warriors e como esse título se tornou a redenção de Stephen Curry na NBA. Para falar de 2022, precisamos voltar até 2019, onde o Golden State Warriors vinha de 2 títulos seguidos contra o Cleveland Cavaliers. Em 2019, toda a liga já dava como certo um título para o Warriors mais uma vez, ainda mais com LeBron James fora dos playoffs pelo Lakers. O único time que chegou perto de bater o Warriors foi o Rockets, que foi um time montado para vencer o poderoso trio de KD, Steph e Klay. E mesmo assim, após estar liderando por 3-2, tomou a virada e não conseguiram. E a pergunta que ficava era, quem iria conseguir parar o Warriors em 2019? As lesões. Chegando nos playoffs, o Warriors enfrentou os Clippers na primeira rodada e teve algumas dificuldades, mas no geral passou sem problemas. Na rodada seguinte, contra o Rockets, começa a história de lesões. Em uma série bastante equilibrada contra o Rockets, KD se machuca e fica de fora do jogo 6 em Houston, e havia muitas dúvidas se KD iria conseguir voltar aos playoffs daquele ano, e possivelmente aquele teria sido o último jogo de Kevin Durant pelo Warriors, pois todos já sabiam que ele não iria renovar. Mesmo assim, com o jogo 6 lendário dos Splash Brothers, o Golden State avançou às finais do Oeste. Curry with Tucker right with him. Curry launches a three. Puts it in again! Draymond Green. Green to the basket. Kicks it out of Iguodala. Thompson for three. Bang! Para enfrentar os Blazers de Damian Lillard. Stephen Curry teve uma das maiores performances de uma série de final de conferência da história e o Warriors varreu o Blazers, mesmo sem Kevin Durant, e foram às finais da NBA pelo 5º ano consecutivo, encarar o surpreendente Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Sem KD, o Golden State encarava uma tarefa difícil, jogar os 2 primeiros jogos no Canadá e tentar sair dali com pelo menos uma vitória, e o Warriors conseguiu. O jogo 2 do time foi absurdo, e eles roubaram o mando e voltavam para Oakland com 1-1 na série, porém com um problema. Klay Thompson se lesiona no jogo 2 e desfalca o time no jogo 3. E o resultado, Stephen Curry teve que carregar o time sozinho na pontuação, terminando o jogo com 47 pontos, mas com a derrota. O Warriors perde o jogo 4 e volta para o Canadá com uma desvantagem de 3-1, porém com Kevin Durant confirmado para o jogo. Apesar da minutagem restrita, Kevin Durant começa o jogo muito bem com 3 bolas de 3, mas aí acontece o que todos sabem. Ele lesiona seu tendão de Aquiles e deixa o jogo. Mas o Warriors ainda foi resiliente e venceu o jogo no Canadá com outra atuação mágica dos Splash Brothers no final do jogo. Finds Thompson. Thompson finds an opening. Three-pointers up. It's good. Klay Thompson from downtown. Curry gets a look, fires away, ties the game. A back out to Green. Thompson, one fake, one dribble, one shot. Got it! Golden State retakes the lead. Voltando para o jogo 6 em Oakland, o time estava indo muito bem e Klay Thompson estava fazendo uma partida lendária, levando a série para o jogo 7. Porém, em uma arrancada livre, Klay sobe para a cesta e... Thompson running the floor and a foul. Wary of putting him back in.
potential, but if you're hurt on a play. Klay rompe os ligamentos do joelho e, como consequência, o Warriors é derrotado e perde o que seria um three-peat. E de quebra, Klay iria perder a temporada 19-20 completa pela lesão e Kevin Durant decide sair do time e ir para o Brooklyn Nets em troca de D'Angelo Russell. Após essas finais e a saída de Kevin Durant, a mídia começou a falação pra cima de Steph, afirmando que agora sem KD, ele nunca mais seria campeão da NBA e desmerecendo seu legado por nunca ter conquistado um Finals MVP. Então a temporada 19-20 começa com inúmeras dúvidas. Como o time seria montado sem Kevin Durant e sem Klay, e como D'Angelo Russell poderia encaixar no sistema com Stephen Curry. No mesmo ano, com a 28ª escolha do draft, o Warriors seleciona Jordan Poole, que seria importantíssimo em 2022. E no mesmo draft, Eric Paschall também foi selecionado. Na pré-temporada, as partidas de Steph junto com Russell animaram os torcedores, pois eles pareciam estar muito entrosados, acertando várias bolas de 3 nos jogos e se procurando muito em quadra. A teoria era que esse feat daria muito certo. A temporada começa e só tragédias acontecem para os Warriors. Nas primeiras partidas, o Golden State foi trucidado pelos adversários, tendo um péssimo aproveitamento ofensivo e horrível defensivamente. Só desastres nos jogos. Até que o pior momento aconteceu. Stephen Curry, em um jogo contra o Phoenix Suns, quebra sua mão e o Warriors dá adeus a todas as pretensões de playoffs após esse momento. Com Steph fora, Russell naturalmente foi sendo o protagonista do time, mas não foi suficiente para trazer vitórias. Era esperado uma evolução de Jordan Poole já no primeiro ano, mas o que aconteceu foi totalmente o contrário. Poole estava jogando tão mal, mesmo em um time desfalcado, que foi mandado para a J-League se desenvolver mais, enquanto a outra promessa do draft, Eric Paschall, era um dos destaques do time junto com Russell. Na trade deadline, o Warriors decide trocar o Russell por Andrew Wiggins e uma pick de primeira rodada. Lembrem-se desse nome, Andrew Wiggins. Na temporada 2020, por conta da tragédia do Covid, a temporada foi paralisada e retomada apenas na bolha da Disney, e só foram convidados os times que brigavam por playoffs, e como o Warriors era a pior campanha da NBA, acabaram ficando de fora, e assim terminando a temporada desastrosa do time. Então chega a loteria do draft e as expectativas de conseguir a primeira escolha eram altas, pois naquele draft eles poderiam selecionar Anthony Edwards, mas o time acabou ficando com a segunda escolha e selecionaram James Wiseman, mesmo com LaMelo Ball e Tyrese Haliburton à disposição. O Warriors focou em Wiseman, pois era uma carência do time a questão de jogador grande, e o Wiseman era muito atlético e ainda tinha um arremesso confiável nos poucos jogos de college que ele jogou. O Golden State já tinha conseguido Wiggins na temporada anterior e trouxeram na free agents Kelly Oubre Jr., Kent Bazemore para fazer companhia a Steph, Wiggins e Draymond Green. Todos estavam com a expectativa da volta de Klay Thompson, mas o pior acontecia. Em um treino de transição do camisa 11, ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e iria perder toda a temporada 2021. Em um intervalo de 2 anos, Klay Thompson sofreu as 2 piores lesões que um atleta de basquete pode sofrer. E então a temporada começa com 2 terríveis jogos do Warriors contra Nets e Bucks. E naquela altura, o que parecia que a temporada seria de sofrimento do mesmo jeito que foi a temporada 19-20. Kelly Oubre Jr. começou a temporada muito mal, ele ficou 3 jogos seguidos sem acertar nenhuma bola de 3 e Andrew Wiggins contribuía muito pouco para ajudar Stephen Curry na pontuação. Jordan Poole era a esperança de pontuação do time, porém ele ainda estava na J-League, mas com uma mudança incrível. No intervalo de 1 ano, Poole se tornou o melhor jogador da J-League com atuações incríveis de 30 pontos praticamente todo o jogo, sendo imparável para todos os defensores da competição e não demorou muito. Poole foi reintegrado na equipe principal do Warriors. Falando de Stephen Curry, a temporada do chefe foi simplesmente lendária e assombrosa. Ele chamou o time para si mesmo e se tornou o sistema. O jogo do Warriors era simplesmente joga no Steph que ele decide. Steph teve atuações memoráveis e vários jogos de 50 pontos na temporada, batendo o recorde de pontuação da carreira com 62 pontos contra o Blazers, batendo também o recorde de mais bolas de 3 em um único mês, no seu lendário mês de abril, onde ele terminou com uma média de incríveis 40 pontos por jogo. Steph terminou com uma média de 32 pontos por jogo durante a temporada inteira e foi o cestinha da liga no ano. Ele terminou em terceiro na votação para MVP, atrás de Joel Embiid e Nikola Jokic. James Wiseman, a segunda escolha do draft, até fez bons jogos, mas não empolgou e não estava jogando como uma escolha alta de draft, até ter uma lesão no menisco e perder o restante da temporada. Na temporada 2021, a NBA implantou de forma definitiva o play-in, e o Golden State estava em 9º no Oeste, até o último jogo da temporada contra o Memphis Grizzlies, onde quem vencesse ficava com a 8ª colocação e teria a chance de jogar o segundo jogo caso não vencesse o primeiro para se classificar. E Stephen Curry mais uma vez chamou o jogo para si e colocou Ja Morant e o Memphis Grizzlies no bolso, vencendo e indo enfrentar o LA Lakers no play-in. Green with the ball. It's Curry off the split. Easy money. Shot clock down to 8. Curry gets it back. Lets it fly from 3. Butter! The Warriors moving in for a little bit of a kill here. Steph in his bag. Deep!
like the fries were at the bottom. Na prorrogação, o moleque de Amoran veio para acabar com o jogo e acertou essas duas bandejas clutches e eliminou o Golden State Warriors dos playoffs. Após o fim do jogo, Stephen Curry deu essa entrevista lendária que na hora virou piada para os analistas da NBA, mas no fim todo mundo sabe o que aconteceu. Don't want to see us next year. Os pontos positivos da temporada foi a grande evolução de Jordan Poole, que provou ser um jogador confiável para ajudar Stephen Curry a vencer jogos, e o fato de Curry mostrar que mesmo com 34 anos era um dos melhores jogadores da liga sem sombra de dúvida. A off-season do Warriors em 2022 começou se livrando de Kelly Oubre Jr., perdendo-o para o Charlotte Hornets, e abrindo algum espaço para trazer jogadores como Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr., Gary Payton II, junto com Andre Iguodala, lenda da equipe que estava retornando para tentar mais um título com a franquia da Califórnia. No draft, o Golden State selecionou na 7ª escolha Jonathan Kuminga e na 14ª escolha Moses Moody, jogadores jovens com expectativa muito alta e com um teto de evolução gigantesco, principalmente Kuminga, que tinha apenas 18 anos na época. Klay Thompson já estava em fase de recuperação, mas não iria começar a temporada com o time. A volta dele era programada para dezembro, para uma evolução na fase de transição e uma certeza que ele voltaria bem e 100% para a temporada. Muitos analistas e fãs tinham certeza que o Golden State Warriors e Stephen Curry estavam acabados, e a previsão para o time antes da temporada começar era de no máximo uma briga pelo play-in, mas os guerreiros começaram a temporada querendo provar que todos estavam errados. O começo de temporada do Warriors é surreal e simplesmente fora das expectativas de todo mundo. Dos primeiros 22 jogos, o Golden State conseguiu 19 vitórias e apenas 3 derrotas, trucidando todos os adversários com uma defesa elite que naquela altura era o melhor rating defensivo da liga por muito. Stephen Curry estava jogando em um nível MVP e Jordan Poole simplesmente tinha virado o Splash Cousin, sendo chamado de Baby Stephen Curry ou o novo Stephen Curry. Jordan Poole em muitos jogos chamava a responsabilidade na pontuação e mostrava sua evolução absurda, passando de um jogador de fundo de J-League para um dos melhores role players de toda a NBA. Sem contar que Draymond Green estava jogando no nível defensor do ano e Andrew Wiggins foi um All-Star titular na temporada, com um aproveitamento absurdo nas bolas de 3 e um leão defensivamente, conseguindo sempre marcar os melhores jogadores dos times adversários e ir bem contra todos eles. O surpreendente Warriors liderou a Conferência Oeste por muito tempo, até ser ultrapassado por Phoenix Suns e pelo Memphis Grizzlies, que também estavam bastante consistentes na temporada, sendo o Phoenix vindo de um vice-campeonato e o Memphis com um núcleo jovem extremamente talentoso. E no dia 9 de janeiro, após 941 dias afastados por lesão, Klay Thompson finalmente retornava. He's back! Number 11, Klay Thompson! Switch. He went to reach, and Klay down the lane! I think he's Mesmo com Poole em ascensão, o Golden State resolve acreditar no camisa 11 lendário da franquia e coloca ele como titular, movendo Jordan Poole para o banco, sendo um sexto homem importante para o time. Klay na temporada teve médias de 20.4 pontos por jogo, com um aproveitamento de 38.5% nas bolas de 3 em 32 jogos jogados. No All-Star Game, Stephen Curry conseguiu mais um MVP que faltava na sua carreira, o MVP do All-Star Game, com 50 pontos e um recorde de 16 bolas de 3, um recorde que com certeza nunca será quebrado. Na reta final da temporada, Curry sofreu uma lesão no tornozelo contra o Boston Celtics. Após exames, a volta dele aos playoffs era garantida, mas ninguém sabia como seriam as condições do camisa 30 do Warriors. Então, o time termina na 3ª colocação e vai enfrentar logo de cara o Denver Nuggets do back-to-back MVP Nikola Jokic. E o que aconteceu nessa série contra o Nuggets que foi impressionante, mas deu resultado? Foi Jordan Poole começar os jogos como titular, mas não no lugar de Klay Thompson, e sim de Stephen Curry. Stephen Curry começou todos os jogos da série contra o Denver Nuggets vindo do banco, e Poole deu conta do recado, sendo cestinha do time nos 2 primeiros jogos, jogando uma barbaridade na sua estreia de playoffs. Apesar da série ter sido resolvida em 5 jogos, não foi tão fácil quanto parece. Jokic fez jogos sensacionais, sendo praticamente imarcável, mas Draymond Green fez um ótimo trabalho nerfando o atual MVP, com direito a game winner defensivo no jogo 3. Jokic with 37 into Green. Green stole the ball! Green stole the ball!
O time do Warriors foi incrível nessa série, e um dos momentos mais lendários de todos os playoffs que permanece até hoje na NBA foi a criação da famosa comemoração de Stephen Curry, o Night Night, após fazer a cesta decisiva no jogo 3 e no jogo 5 da série. Curry with 24. Now 26 as he zooms to the Team, 3 to shoot. Curry, left hand. He would not. E assim o Warriors eliminou o Nuggets e avançava para enfrentar o Memphis Grizzlies na segunda rodada, com um gostinho de vingança após terem sido eliminados para os Usos no play-in do ano anterior. O Warriors não tinha mando de quadra contra o Grizzlies, então os 2 primeiros jogos foram em Memphis. Os 2 primeiros jogos foram extremamente físicos, mas no jogo 1 o destaque do Warriors foi Jordan Poole vindo do banco com 31 pontos, sendo decisivo no jogo. O final do jogo foi dramático, com Klay Thompson acertando a bola de 3 para virar o jogo. Inbound to Thompson. Thompson fakes, fires, three-pointer. Bang! Mas depois ele erra 2 lances livres seguidos e dá a chance do Memphis virar. Mas aí Ja Morant errou e Stephen Curry se aproxima e faz aquele trash talk maravilhoso. Come on! Come on! I know! A série voltou para São Francisco empatada em 1-1, mas no jogo 3 o Memphis até começou bem, porém o Warriors voltou para o segundo tempo avassalador e massacrou o time do Tennessee, liderando a série com destaque para a lesão de Ja Morant, que o deixou fora de todo o resto da série nos playoffs. With Morant, because the Grizzlies star, he's officially listed as doubtful with right knee soreness. Memphis head coach Taylor Jenkins said yesterday that, quote, this injury is caused by that play, and you can see it right here. The play in question, Jordan Poole appears to be grabbing at Morant's knee in the fourth quarter of Golden State's win on Game 3. After the game, Morant tweeted, broke the code. Todos pensaram que o restante da série contra o Memphis seria fácil sem Morant, mas foi totalmente o contrário. O Memphis começou a jogar melhor sem o Ja e o jogo 4 foi extremamente equilibrado, sendo decidido nos momentos finais com uma partida absurda de Stephen Curry. Gets it to go on the inside. Curry. Jackson, it's blocked by Green. 10 seconds left. O Warriors poderia fechar a série no jogo 5, mas foi simplesmente surrado pro Memphis fora de casa, deixando uma leve faísca de esperança para os Grizzlies. O jogo 6 voltou com o lendário Game 6 Klay. Klay Thompson foi impecável no jogo e liderou o time na pontuação. Junto com Stephen Curry, que matou a última bola do jogo e fez seu famoso Night Night, vencendo a série contra o Memphis, esperando o vencedor de Suns e Mavs já nas finais de conferência do Oeste. Game 6 Klay! Game 6 Klay! Come on! Special, man! Come on! I told you the dynasty wasn't over. No jogo 7 contra o Suns, o Mavs simplesmente trucidou o Phoenix, com uma vitória esmagadora em um jogo que já estava resolvido no segundo quarto. O Mavs vinha muito empolgado para enfrentar o Warriors, com um elenco bastante interessante de Jalen Brunson jogando muito basquete, ótimos role players e Luka Doncic, o maior talento jovem da liga. O jogo 1 foi um atropelo do Warriors, se impondo ofensivamente e defensivamente o jogo todo, mostrando sua força para intimidar o Mavs desde o começo da série. No jogo 2, o Warriors teve sua maior prova de resiliência de todos os playoffs. O time chegou a perder o jogo por mais de 20 pontos, com Luka Doncic destruindo o jogo inteiro. Mas o grande jogo de Luka não foi suficiente para vencer, pois a partir do terceiro quarto, o Warriors simplesmente foi perfeito no ataque da defesa e Klay e Stephen Curry, junto com todo o time, deram conta do recado. Até mais um Night Night do Steph na cara de Luka Doncic, selando a vitória no jogo 2. Again here in game 2. Curry, 3, rise and fire! Best shooter this game has seen. And here's the signature. Night, night.
No jogo 3, o Warriors foi extremamente dominante o jogo inteiro, com o Luka tentando provocar o Curry, mas ele provocou o cara errado, pois no mesmo jogo o Steph devolveu a provocação. E além disso, o Luka ainda sofreu a dunk do ano de Andrew Wiggins. O Mavs até tentou chegar perto do placar no final do jogo, mas Jordan Poole decidiu e ainda de quebra mandou beijinho para a torcida do Mavs. O Warriors abria 3-0 na série e nenhum time na história da NBA tinha virado esse placar. Mas o jogo 4 começou e o Dallas não queria ser varrido. Então foram lá e atropelaram o Warriors nos 3 primeiros quartos, com uma vantagem que chegou a ser de quase 40 pontos. No último quarto, a garotada do Warriors quase chegou a virar o jogo, mas não foi suficiente. O time perdeu e o jogo foi a São Francisco tentar fechar a série em casa e finalmente, depois de toda a desconfiança da mídia, voltar às finais da NBA. Com uma partida apagada de Steph, Andrew Wiggins e Klay Thompson foram simplesmente letais no jogo e não deram chance ao Dallas em nenhum momento. Assim, vencendo a Conferência Oeste e chegando às finais da NBA, sua 6ª final em 8 anos. No ano de 2022, a NBA criou o prêmio de MVP de final de conferência e o primeiro vencedor do prêmio Magic Johnson MVP do Oeste foi Stephen Curry. Sim, o Warriors estava nas finais da NBA e iria enfrentar o forte time do Boston Celtics. Como sempre, o time do Warriors foi subestimado, como já estava sendo desde o começo da temporada. E a ESPN soltou uma estatística de probabilidade de vencer as finais, dando 88% de chance ao Boston Celtics e apenas 12% ao Golden State Warriors. E com essas odds, as finais da NBA começaram. No jogo 1, o Golden State começou pegando fogo, principalmente Stephen Curry, que com certeza estava com aquela narrativa de nunca ter vencido o MVP de final na carreira, e começou o jogo de uma forma lendária com 6 bolas de 3 no primeiro quarto. O time da Califórnia controlava o jogo até o final do terceiro quarto, quando o apagão começou. No último quarto, o Boston simplesmente acertava tudo que tentava de 3 pontos e Derrick White e Jaylen Brown lideraram a vitória do time Celta para cima do Warriors, assim vencendo o primeiro jogo e roubando o mando de quadra do Golden State. Após o fim do jogo 1, praticamente todo mundo dava como certo a vitória do Celtics naquela série. E eu te garanto, Stephen Curry estava ligado em tudo que falavam dele e do seu time na internet e na televisão. E ele ativou o modo lendário nas finais. O jogo 2 começou bem equilibrado, mas dava pra ver no semblante de Curry que ele não iria deixar o time dele perder de jeito nenhum. 7 seconds to go for Curry on Pritchard. Tice hedging. Curry in his bag, got it! E com o terceiro quarto avassalador do Warriors, o time venceu o jogo, sem esquecer daquela bola de 3 incrível de Jordan Poole do meio da quadra. Fakes and fires from half court on the way. He got it! He hit it from half court! Oh! And outworked the Boston Celtics in this game tonight. O Warriors empatava a série e iria ter a dura missão de vencer pelo menos um jogo fora de casa para retomar o mando de quadra, mas todos sabiam da força do Boston Celtics jogando nos seus domínios de TD Garden. O jogo 3 começa com o início de jogo avassalador dos Celtics. Draymond Green até vinha fazendo bons papéis defensivos, mas ofensivamente não conseguia entregar quase nada. Dava para ver até momentos de nervosismo do camisa 23 do Warriors. Steph fez de tudo no terceiro quarto para o time voltar ao jogo e até chegou a virar o placar, mas no último quarto os Celtics voltaram com tudo e fecharam o jogo, abrindo 2-1 na série e complicando muito a vida do Golden State Warriors. No pós-jogo, os torcedores de Boston começaram a encher o saco de Curry nas redes sociais e ainda criaram banners em vários restaurantes que diziam: Ayesha Curry não sabe cozinhar. E pra quem não sabe, a Ayesha é a esposa de Steph e ela trabalha muitas vezes com coisas de cozinha e gastronomia. Cara, esses torcedores do Boston simplesmente instigaram ao melhor momento desse vídeo: a atuação lendária de Stephen Curry no jogo 4 das finais.
Já no começo do jogo, Steph começou muito bem, e após uma bola de 3 no primeiro quarto, Curry foi até o banco e a torcida dos Celtics e gritou na cara deles. Isso mesmo, no primeiro quarto. Stephen Curry não tava pra brincadeira naquele jogo, e toda vez que os Celtics abriam uma vantagem, Curry iria lá e diminuía a vantagem. No último quarto, o Golden State equilibrou o jogo com uma bola de 3 absurda de Klay Thompson, e depois disso, Stephen Curry decidiu o jogo bailando na frente de Marcus Smart e Robert Williams, depois com uma bola de 3 destruída. One is about your t-shirt. I can read the final part. Ayesha Curry can cook. Can you tell me the backstory of that? You got to ask around the room and ask Twitter. Okay. Yeah, absolutely. Essa atuação de Stephen Curry no jogo 4 foi simplesmente lendária, e com certeza foi uma das maiores atuações de um jogador em um jogo de finais da história da NBA. Resultado, o Warriors recuperou o mando de quadra e agora voltava para o Chase Center com 2-2 na série. Golden State Warriors fez um último quarto de almanac e venceu o jogo colocando um 3-2 no placar e precisando de apenas mais uma vitória para vencer as finais. Então o time viajou até Boston sabendo o que eles precisavam fazer. O jogo 6 começou com um ímpeto absurdo dos Celtics, impondo seu ritmo e jogando muito, querendo mostrar que eles não iriam perder aquela série jogando no TD Garden. Mas aí o Golden State Warriors mostrou quem é que venceu o Boston Celtics por 4-2. Esse título, sem dúvidas, foi o título mais importante da história do Golden State Warriors por conta de todas as narrativas. Para todos, a dinastia já tinha acabado. E não podemos esquecer que esse título quebrou o fim da narrativa de que Stephen Curry não poderia carregar um time ao título. Ele não só carregou, como teve atuações lendárias nos playoffs de 2022 e finalmente conseguiu seu tão sonhado Finals MVP.